Olá, boa tarde. Vamos iniciar hoje a aula com o retorno à gramática, nomeadamente a articulação entre frases. Já vimos a coordenação nas aulas presenciais e hoje vamos ver a subordinação. Muito bem, então atentem nesta frase. A noite está linda. Aqui encontra-se apenas um verbo, logo temos uma frase simples, uma oração apenas. Vamos ver esta segunda frase. A noite está linda, mas está muito fria. Então temos dois verbos, está. Agora seja o verbo estar, mas são dois verbos na mesma frase. Portanto, é uma frase complexa, tem mais do que o verbo, tem mais do que uma oração. Vamos prosseguir e vamos ver que na frase 1, apresentada anteriormente, nós temos a noite está linda, mas está muito fria. Portanto, temos aqui duas frases que podem existir sozinhas, independentes. A noite está linda, a noite está muito fria. E, portanto, estamos perante aquilo que se chama a coordenação, que já vimos nas aulas presenciais e, portanto, não vamos voltar a ela e vamos passar para a subordinação. Na subordinação, a coisa já não se passa do mesmo modo. Reparem, visto que a noite está linda, vamos passear. Aqui já não temos duas frases independentes. Temos uma que é independente, que é o vamos passear, portanto, oração subordinante pode existir sozinha, mas visto que a noite está linda, já não pode existir sozinha, não é? Já não é independente, portanto, é uma oração subordinada. E quando assim é, estamos perante a subordinação. Uma oração subordinante, a principal, a independente, e depois outra que não pode existir sozinha, que não é independente e que se designa por oração subordinada. Vamos ver então que temos a coordenação e a subordinação no que respeita à articulação entre frases. Ora, vamos debruçar-nos sobre a subordinação e dentro dela as orações subordinadas adverbiais. Vamos ver apenas algumas, vamos ver as temporais, que exprimem tempo, as causais que exprimem causa, as finais que exprimem finalidade e as condicionais que exprimem condição. E vamos ver também as orações subordinadas adjetivas relativas, nomeadamente as restritivas e as explicativas. Quanto às temporais, vamos ver aqui um exemplo. Quando o despertador tocou, levantei-me. Já sabemos que na subordinação temos de ter orações subordinadas e subordinantes. Então aqui, qual é a subordinante? É levantei-me, claro. Levantei-me pode existir sozinha. Então é a subordinante. Quando o despertador tocou, essa não pode existir sozinha, não é independente, portanto é subordinada. E como tem a introduzi-la uma conjunção subordinativa temporal, dizemos que é uma oração subordinada adverbial temporal. Vamos ver um outro exemplo. Não saio porque está a chover. Ora, não saio é uma oração que pode existir sozinha, portanto, é independente, é oração subordinante. Porque está a chover, não faz sentido. Portanto, é uma oração dependente da oração subordinante, é subordinada. E reparem que é introduzida por porque, que é uma conjunção subordinativa causal, exprime causa. E, portanto, dizemos porque está a chover, é uma oração subordinada adverbial causal. Então, e se eu tivesse assim? Desculpem. E se eu tivesse assim? Não saio visto que está a chover. Continuava a ser uma oração subordinada adverbial causal,
Exprimi a causa à mesma, visto que... Porquê que eu não saio? Visto que está a chover, não é? Portanto, exprimi a causa, mas já não era uma conjunção. Lembram-se da distinção entre conjunção e subordinação? A conjunção tinha apenas uma palavra. E a locução conjuncional tinha mais do que uma. Portanto, visto que é uma locução conjuncional. No caso de visto que, é causal. E, portanto, faz com que a oração subordinada adverbial seja causal. Vamos ver um outro exemplo. Estou a estudar para ter boa nota. Então, estou a estudar é independente, é subordinante. Já para ter boa nota, não faz sentido, não é independente, portanto é subordinada. E é subordinada e tem de ter o nome da conjunção ou locução conjuncional que a introduz. Neste caso, para é uma conjunção subordinativa final, exprime finalidade. Estou a estudar para quê? Para ter boa nota. Qual é a finalidade de estar a estudar? É ter boa nota. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial final. Vamos ver ainda um outro exemplo. Se chover, não saio. Então, não saio, tem sentido, é independente, é oração subordinante. Se chover, não é independente, é portanto subordinada. Vamos ver então qual é a conjunção que a introduz. É apenas uma palavra, uma conjunção subordinativa condicional. Está a apresentar uma condição para a concretização da ação. Então, qual é a condição? Se chover, só nesta condição é que eu não saio, é que se realiza esta ação. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial condicional. Bom, e vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas relativas. Há dois tipos. A restritiva, que é quando acontece o quê? Olhem para esta frase. Aquele aluno que está à porta teve boa nota. Então, o que é que acontece? Aquele aluno teve boa nota. É uma oração independente, pode existir sozinha, subordinante. Que está à porta? Não faz sentido. Não é independente, portanto é subordinada. Reparem que aqui já não temos conjunções ou locuções conjuncionais. Esta oração é introduzida por um pronome relativo. Podia ser por um determinante relativo, cujo, cuja, cujos, cujas. Podia ser por um advérbio relativo, onde, por exemplo. Então, aqui de facto temos uma oração introduzida por um pronome relativo. Então, sempre que temos uma oração que é introduzida por um pronome relativo, um advérbio relativo ou um determinante relativo, temos aquilo que se chama oração subordinada adjetiva relativa. Neste caso concreto, será restritiva ou explicativa? É restritiva. Por um lado, não tem vírgulas e, portanto, indica-me logo que é restritiva. Por outro lado, a que está à porta está a restringir, a delimitar a expressão nominal da oração subordinante. Aquele aluno qual? Não é um qualquer, é aquele que está à porta. Não é o que está ali distante a milhas, não. É aquele que está à porta, portanto está a restringir. Então é uma oração subordinada adjetiva relativa restritiva. Mas agora reparem noutro exemplo. Continua a ter lá o pronome relativo, a substituir o nome antecedente, mas, na verdade, o que é que acontece? Aqui eu já tenho vírgulas, portanto isto indica-me logo que é explicativa. E por outro lado também tenho aqui uma informação, não é uma informação, é mais um comentário adicional. E portanto este comentário adicional que eu incluo aqui entre vírgulas, que pode não aparecer, não é? Indica-me que se trata de uma oração subordinada adjetiva relativa explicativa. Está lá também o pronome relativo a introduzir esta oração subordinada. Está lá
um comentário adicional e estão lá as vírgulas. Espero que tenham percebido isto. Se não perceberam, por favor, digam-me, contactem-me para eu vos poder explicar melhor. De qualquer das formas, eu integrei aqui uma tabela com todas as orações subordinadas adverbiais, com a explicação da circunstância que indicam e vários exemplos que podem ver e, tendo dúvidas, pedem esclarecimentos. O mesmo para as restantes adverbiais e ainda uma tabela com as orações subordinadas adjetivas, também a explicar que delimitam, que restringem a expressão nominal e que não têm vírgula. E aqui as explicativas também a explicar que acrescentam um comentário sobre a expressão nominal a que se referem e têm vírgulas, com os respectivos exemplos. Portanto, alguma dúvida que têm, pedem esclarecimento. Depois também temos aqui as conjunções e locuções conjuncionais que introduzem as orações subordinadas adverbiais e que vocês devem ter bem presentes. Incluí ainda também para as orações subordinadas adjetivas relativas as palavrinhas, as classes e subclasses de palavras que as introduzem. Portanto, o advérbio relativo, onde, cá está, mas também o pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, que, quem, e também ainda o determinante relativo, cujo, cuja, cujos, cujas. Portanto, é uma questão de verem se têm alguma dúvida, se tiverem, colocarem, e eu estou cá para vos esclarecer com todo o prazer. Um beijinho muito grande, tudo a correr bem.